Oi, sou eu. Posso entrar? Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é o meu primeiro podcast e eu estou muito feliz, muito animado para que vocês pudessem ouvir essa mensagem que foi depositada no meu coração. E eu quero muito que vocês sejam transformados assim como eu fui também através dessa mensagem. Então, o primeiro assunto de hoje é pare de se sabotar. E a gente pode achar que esse assunto é muito clichê, mas ele é cada vez mais presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E aí entram as comparações, o padrão. E aí a gente sempre estabelece, né? Padrão de beleza, padrão de comportamento, padrão de tudo, de como você deve se vestir, como você deve falar, como você deve se portar. E aí vão entrando os padrões e a gente fica, cara, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu me incluo? Mas nada dessas coisas de padrão fazem a gente ficar dentro dessas coisas. A gente nunca olha pra gente e fala, cara, eu me enquadro dentro desse padrão, eu faço parte desse padrão. E aí a gente vai destrinchar um pouco sobre esse assunto da sabotagem. Então, o conceito de sabotagem é que ela sempre traz pra gente um conceito de prejuízo, um dano. Ele sempre tenta impedir a gente de fazer alguma coisa por exatamente sobre essas coisas de padrão. Porque a gente olha pra certa coisa, olha pra gente e fala, cara, não consigo, não posso. E aí, essas coisas que regem a moda, a cultura, o som, o tipo de coisas, de tipo de vestimenta, tipo de cabelo, coloração, tipo de unha, do mais simples ao mais complicado, as pessoas sempre colocam um padrão e a gente nunca consegue entrar ou furar essa bolha. Quando a gente consegue romper, alguém sempre diz pra gente, olha, você não tá nesse padrão, você não tá nessa qualidade que a indústria ou a vida ou a internet, o Instagram, as redes precisam que você saiba ou entenda para você participar e se sentir incluso nisso. E a gente acaba se sentindo distante. Então, essa jornada de padrão, de costumes, vai nos afastando e aí causa maior confusão na nossa cabeça. E essa confusão na nossa cabeça faz uma perspectiva diferente. E essa perspectiva a gente sempre vê pelo lado errado. O padrão diz uma coisa, a gente de repente pode até fazer parte, mas a gente sempre a gente sempre se inferioriza de alguma maneira, sabe? Do tipo, eu canto. Então você sabe que você canta, que você é afinado, que você é isso, que você é aquilo. Tenha a sua essência, porque cada voz é uma voz, a gente nunca vai conseguir ser a voz de alguém. E aí a gente sempre acha e encontra alguma coisa que é negativa. E essas partes negativas sempre a gente dá voz, dá poder, dá autoridade a elas pra gente não se sentir bom o suficiente, importante o suficiente. A gente sempre se coloca numa posição de, cara, não consigo, não posso, porque o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, sabe? E isso é uma coisa que corta as asas da gente, porque a gente não fala isso só pra uma coisa, a gente fala isso sempre, 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 e isso nunca tem fim ou tem fim, mas a gente vai entender um pouco mais disso, sabe? Então a gente vive dessa maneira, mas tem coisas que aconteceram no passado e a gente não consegue sair dessa sombra, sabe? O passado, ele vem muitas das vezes falar, cara, você já tentou isso numa relação amorosa, numa relação de amizade, numa entrevista de emprego. A gente sempre volta em pensamentos do tipo, cara, eu quase consegui, eu quase fui, eu quase, sabe? A gente sempre tem essa sensação do quase. É sempre um quase, 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 quase. E a gente entra numa paranoia, numa sabotagem do tipo, cara, eu nunca vou conseguir, eu nunca posso, eu nunca consigo, porque a gente mergulha, a gente nem fala assim, é um pensamento que
paira na nossa cabeça, a gente, isso aqui vai passar. Não, a gente mergulha mesmo, a gente começa a acreditar em umas verdades que são mentiras, a gente pega as mentiras e fazem delas verdade, e a gente toma isso pra si, a gente toma rótulos, a gente, se pudesse, isso é até engraçado, se a gente pudesse escrever tudo que a gente pensa na nossa pele, na nossa testa, coisas que são mentiras, a gente toma como verdade, a nossa pele fica toda tatuada, sabe? Não existe mais espaço para enaltecer ou falar de coisas boas, porque a gente se sabota todos os dias com pensamentos e fala, cara, não é isso. Eu canto uma música que já tem lá no YouTube, já faz um ano, é até uma versão. O nome da música é O Que Ele Diz Que Eu Sou. E tem uma parte que eu vivi numa situação muito difícil e eu tava vindo da faculdade e eu tava ouvindo umas vozes, sabe, dentro de mim, tipo, cara, você é isso, você é aquilo, você é uma farsa, você é uma mentira. E acusações, sabe, que a minha mente foram produzindo, acredito até coisas adversárias mesmo, me colocando pra baixo. E aí essa música veio assim, tipo, sabe quando dá um soco na mentira e ela cai por terra? E a parte que eu mais gosto fala: escamas em meus olhos me impediam de enxergar, sua luz brilhou queimando todas as mentiras, que me libertou e me lembrou que eu sou o que ele diz que eu sou. E vai repetindo, eu sou o que ele diz que eu sou. Então, quando a gente encontra a verdade, a gente reafirma que a gente é, sabe? E isso é um problema, porque a gente foge da verdade. A gente sabe da verdade, ouviu falar da verdade, a gente esquece. E a gente prefere acreditar numa mentira que nos dizem, que nos apontam, que a gente mesmo cria e abandona essa verdade. E os erros, eles fazem parte do processo. O negócio da sabotagem é que a gente acredita que a gente é perfeito. A gente escuta um áudio perfeito, a gente vê fotos perfeitas, a gente vê vídeos bem editados, vídeos bem elaborados, coisas bem criativas, textos bem elaborados, livros bem escritos, mas a gente só vê o pronto. Como a gente fala, né? Meu irmão sempre fala isso. Quem vê palco não vê o backstage. Hoje a gente tem outra expressão que fala: vocês estão vendo, mas tem um corre por trás disso, né? Então, o corre é os erros. Os erros são umas coisas que a gente camufla para as pessoas não verem. Os processos que a gente vê as pessoas no topo da montanha, a gente vê as pessoas com milhões de views, a gente vê pessoas com um monte de curtidas, até mesmo colocando no corpo, né? A gente vê um corpo trincado, a gente vê um cabelo bem feito, mas o cabelo bem feito não foi sempre bem feito. O corpo que tá no padrão hoje não não estava no padrão antes. Então a gente não vê os outros processos que as pessoas mostram. Então a gente atualmente a gente vê o perfeito, vê o bom, mas a gente não procura saber a história de como foi o processo, de como as coisas aconteceram. E os erros fazem parte disso. Quantas vezes as pessoas errou? Pensa no cabeleireiro. Quantos cortes ele fez errado até dar certo? Quantas vezes um artista desafinou em público ou no particular ensaiando? Quantas notas um músico deu errado e ninguém viu, mas viu o solo perfeito? Então eu quero te dizer que os erros fazem parte, os fracassos fazem parte, as expectativas frustradas fazem parte. Mas o que pode inibir essas coisas? O planejamento, o estudo, conselhos, pedidos para quem tem a oferecer. Gente, não cai nessa paranoia de pedir conselho para todo mundo. Nem todo mundo vai te dar um conselho que vai te levar para frente, que vai entender a dimensão do seu projeto, da sua ideia ou da sua tristeza. Eu tive oportunidades e chances de conversar com pessoas que eu achei que eles iriam me suprir de alguma maneira, tipo, com conselhos mesmo. A minha intenção de buscar ajuda foi ouvir um conselho para minha dor ou para minha necessidade. E eu acabei saindo pior, porque eu ouvi a dor do outro. Eu tava falando da minha dor e acabei ouvindo a dor do outro e eu ajudando o outro e acabei esquecendo da minha dor, porque a posição do outro foi de fala maior que a minha, do tipo, cara, a minha dor é maior que a sua e é isso. Só que quando a gente procura alguém, quando a gente procura um médico, quando a gente procura
um exame, a gente quer saber do resultado, a gente quer um conselho, a gente quer uma cura, a gente quer um remédio, a gente quer um abraço. Às vezes a gente precisa até de um silêncio, mas que a pessoa fique do nosso lado, sabe? Então, quando a gente procura essas soluções, a gente precisa ouvir de quem sabe. E isso muda toda a atmosfera do plano. Então, quando você for precisar de um conselho ou precisar de alguma ajuda, peça para alguém que pode te oferecer de verdade. E às vezes até essas pessoas de verdade dão maus conselhos. Então, não seja uma esponja para grudar tudo em você, mas seja uma espécie de filtro, né? Para que bata no seu coração e filtre só aquilo que é bom, descartando o que é ruim. Nessas partes de processo, a gente precisa entender que as coisas pequenas são grandes, sabe? A gente também sempre fala às pessoas, porque para chegar no 1 milhão passou pelo 1, passou pelo 2, passou pelo 5, passou pelo 10. Gente, o 10 é o começo. Ninguém começa do 1.000, sabe? Ninguém começa com bilhões, até mesmo pessoas que ganham 500 mil reais por mês, pessoas que recebem 10 mil reais por mês, vai ver o dia delas, sabe? De repente a pessoa ganha 900 reais, mas ela não começa 900 reais no primeiro dia. Um dia de trabalho é 60 reais, 80 reais, dependendo do resultado final do salário. Então, essas pequenas coisas me lembram muito aquele comercial, não me lembro da montadora, que falava pequeno para acho que é pequeno para quem vê e gigante para quem anda, sabe? Sempre vai ser pequeno para as pessoas, porque as pessoas sempre vão te colocar nesse lugar de comparação. Aí, porque você começou agora, então você não tem tudo. Claro que você não vai ter tudo, porque eu não sou a outra pessoa. Então, as outras pessoas nos julgam pelas comparações. Então, as pessoas estão vendo a gente pequeno, mas quem tá dentro, conforme a montadora estava dizendo, é grande, sabe? A gente tá inserido, a gente faz parte, a gente vive isso. Então as pessoas de fora vão achar que a gente é pequeno demais, que a gente não pode demais, que a gente não pode sonhar, que a gente não pode viver, que a gente não pode estar inserido numa multinacional, no mercado, não pode estar com pessoas grandes porque somos pequenos. Mas só a gente que vive, tá dentro de si, sabe que nós somos grandes o suficiente para estar em outro lugar, para estar em lugares altos, para brilhar, sabe? A nossa vida foi feita para isso, que a gente não pode ficar escondido debaixo de uma cama, a gente não pode ficar escondido num lugar. Você já percebeu que as lâmpadas e as luzes nunca ficam embaixo? Sabe, as lâmpadas são em cima para quê? Para iluminar o ambiente, para chamar a atenção, para ser uma referência. O sol é isso, é uma referência. A gente sabe onde o sol nasce, onde ele se põe. A gente sabe quando é meio-dia, porque ele está centralizado. Então a gente sabe o porquê. É luz, a gente consegue enxergar de uma maneira ampla, a gente consegue enxergar de maneira clara, porque ele está em cima. Então nós fomos chamados para brilhar, sabe? Não é brilhar pisando por cima do outro, não é brilhar falando o meu talento é melhor que o seu, não é brilhar no sentido de pisar realmente na vida das outras pessoas, porque aí eu brilho. Tem até memes, né, falando nisso, se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha. Mano, mas é isso. Todo mundo tem a sua luz própria. Todo mundo tem a sua luz, mas por trás da nossa luz tem uma fonte que brilha, sabe? As estrelas só brilham porque tem uma fonte de luz por trás delas. Então, a nossa fonte de luz, para quem crê em Deus, é Deus. Para quem crê os médicos, por exemplo, a fonte de luz deles foram os estudos. Para o engenheiro, a fonte de luz deles foram as formas, como é que eu posso falar? Não é régua. São os estudos mesmo, os cálculos, as bases, tudo. A gente vê tudo muito pronto, mas tem tudo muito planejado por trás, tudo bem criado por trás. Então, as pessoas sempre vão ver a gente pequenos, mas a gente sabe da nossa capacidade, da nossa grandiosidade. E isso nos leva para uma outra direção também, que os grandes de hoje se sabotaram antigamente. Sabe? Se a gente for parar para pensar,
Uma das pessoas que tiveram histórias muito bonitas, histórias que foram bastante relevantes para a sociedade hoje, eles se sabotaram em algum momento. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos aqui para vocês terem uma ideia, sabe? Jeremias, ele foi um profeta conhecido como profeta chorão e do tipo, ele viu a cidade destruída e Deus falou para ele, cara, eu vou te levar para muitos lugares para anunciar uma mensagem e você vai fazer. E automaticamente a resposta dele falou assim: Deus, eu não sei falar, não. Eu sou uma criança. Sabe? O cara já era grande, o cara já tinha instrução, o cara tinha. Vou colocar assim de uma maneira comum, né? De uma pessoa normal hoje. O cara tinha tudo, mas qual é a primeira resposta que ele falou? Ele podia falar assim: não, Deus, eu topo essa situação aí. Mas a primeira coisa que ele falou assim, ele nem agradeceu por nada. Ele, cara, eu não. Nas nossas palavras, né? Pô, cara, eu não posso não porque eu não sei falar. Ele tava fazendo o quê? Sabe? Então a nossa sabotagem, a gente vê a missão, mas a gente acha que a gente nunca é capaz e nunca é suficiente para realizar um lance como esse, como aconteceu com Jeremias. Outro, José. Lembra de José. José, ele não se auto-sabotou, mas sabotaram ele. Sabotaram ele vendendo, forjando a morte dele. O cara foi pra prisão, o cara passou necessidade e não foi tipo, cara, isso não aconteceu em um dia, 20 dias, foram anos, anos e anos e anos e anos e anos, mas ele tinha uma promessa, sabe? Quando as coisas chegam pra gente, por exemplo, numa entrevista de emprego, quando a gente vai se candidata ou coloca, abre a vaga, o que a gente vê? Pô, a função é XXX, você vai fazer isso, aquilo e aquilo outro, a empresa funciona assim, 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 é do horário tal, a tal horário, tem o plano, sabe? Tem o objetivo principal da sua função, o que você vai fazer, como a empresa funciona, os seus horários, os seus direitos, os seus deveres, as suas obrigações, tudo isso faz parte da missão e faz parte do plano. E a gente vai, entende tudo isso e fala, cara, sou competente para esta vaga. Vou lá, pego o meu currículo, entrego, faço a entrevista e executo. E aí a gente sempre coloca, vamos colocar agora numa situação do tipo, cara, se eu tenho uma missão, se eu tenho um plano, se eu conheço quem está fazendo isso, a gente precisa seguir, sabe? A gente precisa acreditar nisso, porque se a gente não acreditar na missão e acreditar na gente, como seria das empresas? Sabe? Colocando assim de uma maneira muito didática. Então a gente precisa acreditar. A parte do acreditar se torna um pouco difícil quando a gente diminui a nossa capacidade, a nossa inteligência, o nosso eu, a nossa capacidade de estudo, de execução, de tudo. A gente acaba se diminuindo, mas a gente precisa acreditar primeiro na gente e primeiro na missão. Porque se te convocaram para uma missão é porque você tem a sabedoria, é porque você tem a arma, é porque você tem capacidade de realizar essa missão. E quando não te entrego essa missão, ou é você que vai fazer, você que vai criar, que você que vai elaborar, você precisa acreditar no plano. Na missão, naquilo que está sendo proposto, naquilo que você está escrevendo. Porque se a gente não se auto-acreditar, ninguém vai acreditar, gente. A gente acha que vai vir uma pessoa que vai liberar uma palavra pra gente, que vai pegar na nossa mão, que vai caminhar com o nosso lado. Isso pode acontecer, mas visto 2021, nesse século tão conturbado, que as pessoas precisam de agilidade, precisam de rapidez, as pessoas não estão esperando pessoas que elas têm que carregar no colo, não. Elas querem pessoas que correm muito, que não se cansam, que estão ali, né? O famoso pau para toda obra. Então você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, você precisa estar ali bem disposto, firme, convicto daquilo que você sabe, convicto daquilo que você estudou, convicto da missão, convicto daquilo que você é. Então hoje você precisa acreditar um pouco mais, mas você pode perguntar, Lucas, como é que eu faço para
Acreditar, eu tô duvidando, e agora? Cara, lembre-se das últimas vezes que você venceu. Lembre-se das últimas dores que você disse que não iria conseguir e hoje você olha pra trás, cara, superei isso. Consegui isso. Tipo, a faculdade que a gente fala, meu Deus, essa faculdade nunca acaba, essas provas nunca acabam. E aí você fala isso na segunda semana de aula do primeiro semestre. E aí, quando você chega no final do semestre, tipo, cara, passei, acabou as provas. Ah, fiz recuperação, fiz prova pra tentar recuperar. Fez, recuperou e passou, sabe? Então, passa, gente. Isso às vezes se torna muito clichê. Ah, vai passar. Ah, vai passar porque o tempo resolve tudo. O tempo resolve quase tudo, mas tem coisa que a gente precisa colocar a mão na massa pra resolver. Às vezes a gente precisa nadar, às vezes a gente precisa pegar um barco, às vezes precisa um trem para encurtar o tempo, mas a gente precisa trilhar esse caminho, a gente precisa passar por isso. E volto a repetir, a gente precisa acreditar. Acreditar na nossa capacidade, acreditar na gente e acreditar no plano, acreditar na nossa missão, que nos foi dado ou foi nos apresentado, ou que a gente está apresentando para algo ou para alguém. Então, eu quero já caminhar para a conclusão dizendo que vai valer a pena ter começado, sabe? E eu volto àquele exemplo: ninguém começa com 1 milhão. Para chegar a 1 milhão, passou pelo um, passou pelo dois, passou pelo 20, pelo 30, 50. E aí foi pelas unidades, pelas dezenas, pelas centenas, pelos milhares, pelos milhões, pelos bilhões. E aí vai. O nosso problema hoje é que a gente quer apressar tudo, sabe? Colocar a nossa vida na como o áudio do WhatsApp, que hoje tem essa coisa de colocar 2 vezes mais na velocidade. E a nossa vida não é assim. A gente não coloca no relógio, no dia, né? Uma velocidade. Ah, eu quero que amanhã passe rápido. Então eu vou lá aumentar em 2 vezes. Eu quero que esse tempo demore. Não. Gente, e o dinheiro volta. é, os bens podem voltar, mas o tempo não volta. Então eu quero dizer para você, aproveite seu tempo, aproveite a sua estação, sobre as suas limitações, sobre as suas dúvidas. Para. Se você não está conseguindo agora, para. Dá um tempo para você, começa a refletir. Eu não tô falando para você pensar, eu tô falando para você refletir. Cara, qual é o caminho que eu tô fazendo? Qual é o plano que eu tô trilhando aqui? O que que tá acontecendo? Eu posso? Eu preciso investir mais dinheiro? Eu preciso voltar? Eu preciso desfazer essa amizade? Eu preciso seguir com esse amor não correspondido? Sabe, a gente precisa refletir sobre tudo e aí tomar uma postura, respirar. Então a vida também é assim, não tente apressar as coisas. Eu sei que é muito difícil. Alô, ansiosos como eu. Alô, intensos como eu. Essa parte desse podcast é para vocês. É isso. Vamos, não tô falando para você tá, de ter expectativas, vou deixar de ser intenso. Não, mas sabe a parte do equilíbrio? A gente precisa entender e falar assim, caramba, cara, eu tô criando expectativa demais. Vamos com calma. Deixa as coisas acontecerem. Porque quando a gente não deixa as coisas acontecerem naturalmente, a gente acaba queimando etapas e a gente acaba se frustrando. Gente, dor de frustração é muito grande. E esse já é um próximo tema que eu já tô preparando para conversar com vocês. Então, tipo, cara, vai com calma, respira. Eu tô falando com calma, dependendo da situação. Tem situações que você precisa ir rápido, que você precisa fazer. Então mergulha mesmo. Se você tem um projeto para fazer e sabe que esse é o tempo, nesse tempo de pandemia, se você está querendo empreender, se você quer abrir um negócio, se você quer abrir um canal no YouTube, se você quer dar aula, se você quer fazer uma mentoria, não importa o que seja. Aproveita esse tempo que você está em casa, aproveita esse tempo que não tem ninguém em casa e você tem tempo de gravar e tempo de fazer, tempo de planejar, tempo de criar. Se você é uma pessoa muito atarefada e está em casa, e aproveita esse tempo para viajar de uma maneira segura, sabe? Aproveita esse tempo, porque o tempo não volta. Então, chegamos ao final desse podcast. Se você ainda não me segue nas redes sociais, você pode me seguir
na minha página pessoal que se chama @lucasramon, com dois N's no final. Se você quiser um conteúdo também mais religioso, tá lá no meu Instagram também, @somparasnacões, mas é Som para as Nações. Se você quer me ver aqui no YouTube, vai aqui, tem muitas músicas novas, tem música nova chegando também, então se aproveita, inscreva aqui no canal, ative as notificações, e é isso. Muito obrigado por esse tempo, e eu acredito que você vai ser muito edificado e transformado por essa palavra. Então, se cuida, um beijo. Valeu!